Você sabe muito bem que Deus, ele perdoa pecados, mas hoje eu vou falar sobre o pecado que Deus não perdoa. Eu sou Alexandre Lourenço e você está aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever nele, ativar todas as notificações clicando no sininho. Assim, você será informado de tudo aquilo que acontece aqui. Já deixa seu like neste vídeo e vem comigo. Infelizmente, após a queda da humanidade por meio do pecado, a morte passou a existir. Mas em meio a essa tragédia, ainda há esperança para todos aqueles que confessam seus pecados e os abandonam. Veja o que a Bíblia nos diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 17. Mesmo a Bíblia nos apresentando a solução desse tão grande problema, o pecado e por consequência a morte, ainda assim, pelas palavras de Jesus, existe um pecado que não pode ser perdoado. Veja comigo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus capítulo 12, verso 31 e o 32. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29. O primeiro ponto importante a ser colocado para entender estes versos é saber o papel do Espírito Santo. Vamos lá? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, versos 7, 8 e 13. Até então entendemos que uma das obras mais importantes do Espírito Santo é levar o ser humano ao arrependimento de seus pecados e à aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas essa sua obra acaba sendo neutralizada por aqueles que resistem persistentemente aos apelos dele em seus corações. Já bem disse o apóstolo Paulo, que entristecem o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Um coração que não se deixa ser levado ao arrependimento de pensamentos e atitudes antagônicos aos princípios bíblicos é endurecido pelo orgulho. A palavra de Deus nos orienta que o dia da salvação se chama hoje, porque é neste dia que as verdades bíblicas estão sendo expostas para você, e o amanhã pode ser tarde demais. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 15. Podemos concluir que o pecado do Espírito Santo é jamais se entristecer dos seus erros. Enquanto uma pessoa se entristece de seus pecados e sente a necessidade do Salvador, aí está um coração que é movido pelo Espírito Santo. O próprio contexto onde a passagem do pecado contra o Espírito Santo está inserida reforça o ponto de vista que aqui eu tentei defender. Veja comigo. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Viu só? Negar a Jesus é negar a única forma de se ingressar ao céu, e é o Espírito Santo deixado por Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não rejeite o chamado de Deus para a sua vida. A oportunidade de mudança e de aceitar a Jesus como Senhor e soberano de sua vida se chama hoje. Qual vai ser a sua resposta? Se você morrer sem ter tomado uma decisão de seguir o que está escrito e de fazer de Jesus a prioridade em sua vida, acabou a oportunidade de salvação, porque você pecou contra o Espírito Santo. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo que aqui viu, deixe seu like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e com a sua família o tema que você aqui estudou, porque afinal de contas, ele é de extrema importância para a minha e para a sua salvação. E se caso ainda restou alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui nos comentários que eu vou responder você. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo. Deus o abençoe e um forte abraço.